O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesta segunda-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, tendo ouvido no dia de ontem o Evangelho do Cristo Bom Pastor, hoje, em certa continuidade, o Senhor continua a falar desta dinâmica, do pastor, o redil das ovelhas, as ovelhas que passam pela porta, eu sou a porta, enfim, uma linguagem tão bonita que o Senhor evoca, aqui uma linguagem presente já no Antigo Testamento, onde o povo de Deus, o povo do Senhor, caminha como ovelha diante do seu pastor. A imagem dos pastores aplica-se também aos reis, aos sacerdotes. Nós lemos no livro de Jeremias, por exemplo, uma dura ameaça aos pastores que deixam perder as ovelhas, prometem em nome de Deus novos pastores que de verdade apacentem as ovelhas, de modo que essas ovelhas nunca fiquem angustiadas nem sejam afligidas. Ezequiel também fala muito dos pastores, do esquecimento, dos delitos, da preguiça, dos próprios deveres que os pastores deveriam, pois, ter com o seu rebanho. Aqui lemos essa parte tão bonita, João 10, 1 a 10. O Senhor vai lembrar que o rebanho pode prejudicar-se caladamente e às escondidas, ou de forma descarada e com abuso do poder. O rebanho de Cristo, como nos atesta a história da Igreja, por tantas vezes também sofreu pela falta, às vezes, de um bom pastoreio. E esse bom pastoreio que toca aos que têm a missão de pastorear, diretamente o Romano Pontífice, os bispos, os padres, mas também cada pai, cada mãe. Afinal, quem é o bom pastor? O que entra pela porta, ou seja, qual porta? A porta da fidelidade à doutrina da Igreja, o que não se comporta como um mercenário, que vê o lobo chegar e não faz nada às ovelhas, pelo contrário, defende o seu rebanho. Uma imagem do campo, uma imagem presente na vida de Jesus, na vida daquele povo, que tinha por costume, no fim do dia, recolher vários rebanhos num único recinto, e ali permaneciam a noite inteira as ovelhas numa mesma guarda. Porém, ao amanhecer, cada pastor vinha, chamava as suas ovelhas, que saíam de trás dele. Por quê? Porque conheciam a sua voz e sabiam que diante dessa voz poderiam continuar. Ora, com essa imagem, o Senhor vai lembrar exatamente diante do seu rebanho, Ele que é a porta, nos faz também reconhecer a sua voz. Voz essa que a Igreja continua a ser no mundo e quer ser e precisa ser para todos. Depois de ter chamado a Igreja como um redil, como um rebanho,
ele também dá a si mesmo a característica de porta das ovelhas. No rebanho, no redil, entram os pastores e as ovelhas. Tanto uns como outros hão de entrar pela porta, que é Cristo. E dizendo, pois, então, que todos passaremos por essa porta. Cristo é para mim a porta para entrar e para sair. E assim, então, em Cristo entramos e saímos nesse caminhar da graça de Deus. Por fim, ele faz uma censura, né? No final desse pequeno trecho do Evangelho, nosso Senhor vai dizer, olha, quantos vieram antes dele, né? Moisés, os profetas, o Batista e tantos. E claro que aqui está aludindo especialmente aos falsos profetas, aos enganadores do povo e aos doutores da lei, cegos, que procuravam assim na sua cegueira guiar outros cegos, de modo que impediam o povo o acesso a Cristo, como tinham mostrado pouco antes, né, quando Jesus cura um cego de nascença, que está relatado no Evangelho de João, um pouquinho antes desse capítulo. E assim nosso Senhor vem então orientando a todos nós. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta. Nós somos o seu rebanho. Peçamos ao Senhor a graça de neste dia ter a consciência de fato de entregar a nossa vida aos cuidados deste que é a porta da salvação, deste que é o pastor das nossas almas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.